O que o Brasil precisa para ser a próxima potência mundial? E o que o Brasil definitivamente não pode fazer, a menos que queira ser mais um exemplo de fracasso. É como se você estivesse sentado numa cabine de avião, analisando o painel. Você vai chegar às suas próprias conclusões e tomar as suas decisões após analisar vários indicadores que estão aparecendo e piscando para você na sua frente. Eu já começo aniquilando até um certo comportamento que muitos brasileiros têm, um complexo de vira-lata, como se o Brasil fosse qualquer país aí do mundo, um negócio irrelevante. Não, o Brasil não é. O Brasil é muito importante, principalmente na América do Sul, ele domina. E quem tá falando isso são os próprios gringos. Diante da assimetria de poder na América do Sul, ou seja, o Brasil tem muito mais poderio que todos os seus vizinhos, ele tem mais de 50% do território, ele tem a maior população, ele tem os maiores recursos naturais e a maior economia. E outras potências conseguem analisar de longe o potencial de um país, como o caso dos Estados Unidos, que está disposto a permitir e, na verdade, encorajar que o Brasil lidere na América do Sul. É claro que os Estados Unidos têm os seus interesses, né? Ele não faz isso porque ele é bonzinho. Um desses interesses é que o Brasil possa ter poder suficiente para controlar os seus vizinhos mais problemáticos. E como nós temos vizinhos problemáticos? Potencial nós temos, só que ainda nós não chegamos no topo. E um dos primeiros pilares para você se tornar uma superpotência é a população. São raríssimos os casos na história da humanidade de uma potência que não apresentava uma população grande. E isso o Brasil não tem problema. Claro que a taxa de natalidade é bem diferente do que a gente tinha, né, na época dos nossos avós, mas isso daí é no mundo inteiro, com exceção de alguns lugares no Sudeste Asiático e outras exceções na África. E eu vou mostrar para você os países que têm a maior população por ranking comparado às maiores economias. Então nós temos em primeiro lugar a China, seguida da Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Nigéria. Em sétimo lugar vem o nosso querido Brasil. Só que quando você compara com o tamanho da economia, você percebe que o Brasil está muito à frente de Nigéria, de Paquistão e de Indonésia. Em população, o Brasil é sétimo do mundo e em economia o Brasil é 12º. Lembrando que a lista de países da ONU é quase beirando ali 200 países. Então tem muita gente atrás, né? Nós estamos até que muito bem ranqueados em ambos os aspectos. Os únicos 3 países que batem mesmo de frente com esses 2 indicadores do Brasil é China, Índia e Estados Unidos. Por que a população é tão importante? Porque o crescimento econômico depende de ganhos de produtividade somado ao número de pessoas que estão na força de trabalho. E o que é produtividade? É a medida de eficiência, a relação de capacidade de produção pelo tempo, ou seja, quantos carros um trabalhador consegue fazer, quantas marmitas por hora. E aqui a gente tem uma carência do Brasil, a gente tem uma falha. Um dos principais problemas não é o tamanho da nossa força de trabalho, e sim a produtividade dela, que segue sendo uma das menores quando comparado a padrões internacionais. Existem várias coisas que o Brasil precisa fazer para melhorar isso, mas eu trago aqui um ponto que é essencial. O sistema de ensino tradicional no Brasil, em que milhões e milhões de crianças passam, é muito distante do que as empresas, principalmente do século XXI, precisam que os trabalhadores tenham de conhecimento. Mas existe um ponto que a gente é muito bom. O agro, a comida move o mundo. Não apenas para a balança comercial de um país, né? Exportações, importações, mas para a segurança e saúde da sua população. Então aqui deixa até uma dica para você. Quando você vê alguém atacando o agro, cuidado. Ele não está apenas atacando as empresas, os fazendeiros, a produção, mas principalmente a segurança de um país. Quais são os maiores produtores de comida no mundo? Em primeiro lugar a China, em segundo lugar os Estados Unidos e em terceiro o Brasil. Só que olha que coisa interessante, 41% do território brasileiro é ocupado por produções agrícolas. Em comparação, apenas 13% do território da China é apropriado para agricultura. Então, assim, a gente tem aí um papel muito importante, exportando muito alimento. Dá uma olhada, esses são os países mais exportadores de alimentos no mundo. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, segundo a Holanda, terceiro a Alemanha, quarta a França e o Brasil vem em quinto lugar. Você já viu alguma potência global que não tenha um bom exército? Uma superpotência é um país que tem a capacidade de projetar poder e influência em qualquer lugar do mundo.
mundo. A China, os Estados Unidos só são superpotências não é porque as outras pessoas aceitam de bom grado tudo que eles impõem, porque eles têm o poder nas mãos. Não apenas influenciar os outros países a fazer o que você gostaria, mas também defender em casos que outros países tentam impor a vontade deles em você. Estados Unidos tem o exército mais poderoso do mundo, seguido da Rússia, em terceiro lugar a China, em quarto lugar a Índia, aí você desce um pouquinho na escala, e em 10º lugar você chega no Brasil. Eu sei que a gente hoje vive na era pacifismo, reduzir o orçamento militar, mas o mundo, meu amigo, funciona muito diferente de como o maravilhoso mundo que alguns jornalistas e alguns meios da mídia tentam imaginar que a gente vive. Ninguém respeita outro país se você não tiver uma força militar muito forte, preparada, numerosa, com bastante investimento, que cause aquele receio dos outros países em querer mexer com você. Além de ser um grande produtor de commodities, o Brasil também ele tem algo muito importante a seu favor, que é a produção de energia. O Brasil consegue produzir a sua própria energia, coisa que muitos países importantes não conseguem. E o legal é que a gente tem fontes renováveis, coisa que outros países também não conseguem. Dá uma olhada aqui, as hidrelétricas no Brasil têm uma posição muito importante, muito relevante. Dos 195 países do mundo, poucos são autossuficientes. E aqui, é claro, eles estão dando uma ênfase até nos combustíveis fósseis. Rússia, Arábia Saudita, Venezuela, Brasil e Canadá, que são bem dotados em petróleo, eles importam produtos petrolíferos refinados devido à capacidade insuficiente de refino. O Brasil tem uma produção de petróleo bruto, só que você não pode pegar o petróleo bruto e botar ali no tanque do seu carro. Tem que refinar ele, você tem que transformar ele em gasolina, em diesel, em querosene de aviação. Com investimento em novas refinarias, essa dependência poderia ser eliminada. Das maiores economias do mundo, apenas Brasil e Canadá podem teoricamente alcançar essa autossuficiência. E tem o pulo do gato. É líder mundial em tecnologia de energias alternativas e renováveis, especialmente na produção de etanol. E não tem como você chegar ao status de superpotência se você não tiver uma infraestrutura muito boa, eficiente e adequada. Aqui você percebe como funciona na Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, China e Brasil. Em laranja, a quantidade de bens, produtos que são transportados por ferrovias, aqui em azul clarinho por rodovias e em azul escuro através dos mares ou dos rios. Vamos fazer uma comparação aqui, dá uma olhada em todas as rodovias federais que nós temos no Brasil. Em relação a rodovias, não dá para você dizer que o Brasil não está muito bem estruturado. Focalizou bem? Agora você vai comparar essa imagem com as rodovias federais nos Estados Unidos, as highways, olha só. Então o Brasil não é ruim, mas quando a gente compara com os Estados Unidos, cara, dá pra gente melhorar, mas os recursos são limitados, né? Não dá pra gente abraçar o mundo. O que a gente tem como maior deficiência hoje não é as rodovias, são as ferrovias. Aqui você está vendo todas aquelas ferrovias que você tem em atividade no Brasil. Eu quero que você preste muita atenção aqui no mapa. Mentalizou a imagem? Agora você vai comparar com todas as ferrovias que você tem nos Estados Unidos. Olha a diferença. Então isso daqui é essencial para você conseguir ter métodos de transporte muito eficientes, mais baratos. Mas, Rob, mas isso daí é porque os Estados Unidos faz ferrovias há 200, 300 anos. Não tem como você conseguir construir isso daí em 10, 15 anos. Ah, não, tem certeza? Isso daqui que você está vendo é hoje o mapa atualizado de ferrovias na China. E compare com a transformação que ela conseguiu realizar em apenas uma década. Há cerca ali de 10 anos atrás, todas as ferrovias que a China tinha era praticamente inexistente. E do lado direito, atualmente, todas as ferrovias que a China tem. Você viu vários pontos positivos que o Brasil pode usar muito a seu favor para se tornar uma grande potência mundial e vários pontos que o Brasil precisa melhorar para alcançar esse status. Mas se for para elencar aqui aquilo que o Brasil definitivamente não pode fazer, a menos que queira ser um exemplo de fracasso para o mundo, poucos dias atrás eu fiz o vídeo "O Brasil pode virar uma Argentina?". Vou até deixar como sugestão para você assistir o vídeo completo, porque ele ficou muito bom para você entender aonde que a Argentina errou, que a Argentina já foi a maior economia da América
América do Sul, e hoje é o que você tá vendo aí, tudo começa com um desequilíbrio fiscal, que depois acaba se tornando um desequilíbrio monetário. A fórmula do fracasso, você começa a gastar muito mais do que você arrecada com impostos e taxas, e é claro, não estando nem aí para sua dívida, né? Deixa a dívida crescer, deixa a dívida extrapolar, o importante é gastar como se não houvesse amanhã, fica imprimindo dinheiro sem parar, a moeda local desvaloriza, a inflação bate nas alturas, seguindo exatamente o passo a passo da Venezuela. Na parte fiscal, nós não somos uma Argentina, mas nós somos uma Argentina, sabe do quê? No índice de corrupção mundial. Dá uma olhada aqui, ó. O Brasil e a Argentina ocupam juntos com a Indonésia, Lesoto, Sérvia e Turquia o ranking número 96. Outra coisa que é uma âncora, é um freio de mão puxado e o Brasil faz tempo que não resolve, é a facilidade para fazer negócios. Os 10 países mais complexos para negócios, segundo o estudo da TMF Group, analisou que o Brasil está em número 1. Eles pegaram 77 países, estabeleceram 290 critérios e infelizmente a gente chegou na primeira posição. Para você chegar na posição número 1 de complexidade de fazer negócio, tem vários fatores, mas quando eles elencam o principal, o que faz do Brasil o mais complexo em primeiro lugar é a quantidade de camadas no município, estado, federação, com suas especificidades de legislação e tributação. E até para ilustrar esse ponto, eu já falei isso em outros vídeos e já mostrei no Instagram, esse advogado que você está vendo aqui em cima, ele compilou toda a legislação tributária do Brasil. Olha o tamanho. Isso daqui parece algo plausível para você? É óbvio que não. É impossível algum ser humano no mundo conhecer toda a legislação tributária brasileira. E aqui chega no ponto principal da nossa conversa. As grandes decisões relacionadas à infraestrutura, a investimento, ao orçamento, a gastos públicos, aonde vamos investir, aonde nós vamos priorizar, tudo aquilo que realmente pode fazer o Brasil alcançar o status de superpotência mundial, está nas mãos desses caras aqui, ó. As empresas brasileiras fazem a sua parte, os empresários, os trabalhadores, com certeza, um país não existe sem eles. Mas a canetada é muito importante. E quem dá a canetada são esses caras aqui. Os deputados federais e os senadores. Presidente é importante, é claro, o presidente tem bastante poder, seja o Bolsonaro, Lula, o Ciro e todos os outros candidatos que nós temos. O poder deles é isso daqui, que é grande, não vou dizer que eles não têm poder, mas o poder para transformar todas aquelas questões que eu mostrei para você não cabe apenas a eles. Cabe a esses caras aqui que você está vendo na foto. É muito importante ter o debate sobre quem será o próximo presidente, não tenha dúvidas disso. Só que eu percebo que não existe debate neste ponto aqui. Presidente para o futuro de um país é muito importante, mas tudo passa pelo Congresso. São senadores e deputados que fazem o Brasil poder se tornar uma grande potência ou não. O nosso bate-papo chegou ao final, um forte abraço e eu te vejo no nosso próximo encontro.